Tem alguém que seja contra o Bolsonaro, que seja de direita? Porque parece que, na opinião de vocês, apenas os bolsonaristas são de direita. Contra eu acho que não, há críticos, né? Mas a gente tem que entender, por exemplo, o MBL nunca foi de direita, né? Talvez ele adotou pautas de direita ali, mas só o ele bolsonarismo que é de direita, então, no Brasil? A direita no Brasil hoje em dia é o Jair Bolsonaro. A gente não tem tradição de direita, a gente não tem escritores de direita, nós não tivemos literatura de direito nas escolas, né? De 1960 para cá, o que a gente tinha era Gramsci. Todo mundo que formou em jornalismo de 1960 para cá, você pode perguntar para as pessoas, elas liam Gramsci, liam autores de esquerda, liam Marcuse, a Escola de Frankfurt, esses autores da Escola de Frankfurt. Então não tem como você formar a direita se você não tem base acadêmica e filosófica para ela. Então a direita no Brasil é representada hoje em dia, o conservadorismo também, pelo Jair Bolsonaro, né? O conservadorismo em menor parte, mas a direita no Brasil é representada por Jair Bolsonaro. Então o MBL, voltando aqui a esse assunto, ele adotou pauta sim de direita, mas ele não era de direita, né? Ele tinha um projeto político ali, um projeto de poder, na verdade, mais que político, um projeto de poder que ficou muito claro. Eles adotaram as pautas do bolsonarismo quando foi conveniente. A gente tem que lembrar que no primeiro turno o Kim Kataguiri, que é um dos líderes, disse que o candidato deles era o Alckmin. E aí, quando eles viram que estava completamente inviabilizada a candidatura do Alckmin, eles começaram a se aproximar do Bolsonaro, mas assim que foram eleitos, estavam com os cargos garantidos, já começaram a tentar fazer essa falsa equivalência que eu falei aqui na outra fala, de comparar Bolsonaro com Lula. Mas uma questão talvez mais complexa que isso, Rafael, que você perguntou, quem é o inimigo da direita? O inimigo da direita é o sistema. Né? O Bolsonaro hoje em dia ele não tem inimigos diretos no meio político, né? Acho que não tem ninguém à altura dele, nem mesmo Lula, como as pesquisas falsas aí tentam colocar. Não é o inimigo direto à altura do Jair Bolsonaro. O inimigo do Bolsonaro é o sistema. É o meio acadêmico, por exemplo, onde a gente vê representantes da Universidade Federal de Goiás chegar aqui e dizer que a facada não existiu e que a direita não tem que ter voz na universidade, né? É o meio jornalístico também. A imprensa, a grande mídia, né, onde a gente vê jornalistas tentando censurar os debates que ocorrem aqui, porque teoricamente são debates que incomodam a esquerda, né? É o meio cultural, onde a gente viu artistas aí dando lição de moral, tentando impedir o pobre de sair na rua para trabalhar, enquanto eles estavam festejando dentro de iates. Então tem todo um sistema aqui organizado para ser contra o Jair Bolsonaro. Inimigos no meio político ele não tem. E o maior exemplo disso foi o Dória. O Dória se apresentou nos últimos 2 anos como o anti-Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro falava, o Dória ia lá e fazia o contrário, porque ele queria pegar o lugar do presidente na eleição agora de 2022. Então tudo que o presidente Bolsonaro fazia, o Dória ia lá e fazia o contrário. O Dória está arrebentado no estado dele. Amarga uma das maiores rejeições do Brasil e muito dificilmente vai conseguir se reeleger para governador do estado dele, muito menos uma pretensão para candidatura a presidente da República. Já foi escanteado, inclusive pela terceira via. Olha que a terceira via não tem nenhum candidato que preste. Uai, seu app de vídeos curtos.